Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou diretor executivo aqui na Gestão em Dados. Eu sou o Guilherme, diretor de operações na gestão em dados. E hoje, pessoal, eu vou contar um pouquinho mais sobre quem somos, a nossa história e o que fazemos, para vocês conhecerem um pouquinho mais aí sobre a gestão em dados, ok? Então, nós iniciamos, o nosso trabalho em 2020 com o propósito de ter um aprofundamento técnico bem grande na estruturação de dados das empresas. Uhum. Era o que a gente buscava naquele momento. A gente via que muito do trabalho realizado em performance, em marketing digital, web analytics, ele ficava muito somente na geração do lead, né, Gui? Uhum. E a gente tinha o objetivo de conseguir ajudar as empresas a crescer estruturando seus dados. Então, no primeiro momento, lá em 2020, há quase 3 anos aí, a gente iniciou nosso trabalho com performance, com foco bastante analítico, mas como a gente queria fomentar essa cultura de dados nas empresas, e quando eu digo cultura de dados, eu me refiro à empresa realmente tomar decisão baseada em dados, a ter alinhamento entre as suas áreas de RevOps, marketing, vendas, CS, expansão, etc. Então a gente começou a evoluir a nossa metodologia para um modelo de BI. Então a Isso. gente saiu daquela origem, né, Gui, de performance e transformamos toda a nossa entrega e a nossa metodologia, que o Gui vai explicar um pouquinho mais aí. Isso. Então, desde esse momento de insatisfação em que a gente via o nosso trabalho sendo impactado pela falta de prosseguir, né, com os dados, de entender a vida do lead após ele entrar no CRM dos nossos clientes e por aí vai, a gente adaptou a nossa metodologia para ser constituída em três grandes fases. Então, primeira coisa, como que a gente se posiciona hoje? Como uma consultoria de RevOps. O que é isso? Basicamente, a gente une e integra todos os dados de todas as áreas que geram receita dentro dos nossos clientes. Para conseguir fazer um trabalho de ponta a ponta, a gente começa pela primeira etapa da nossa metodologia, que até nos próximos vídeos a gente vai contar detalhadamente, fase a fase, mas por hora a gente quer só dar uma pincelada para vocês. Então, a primeira fase da nossa metodologia é um projeto de BI, em que a gente vai sentar com os tomadores de decisão dos nossos clientes, entender o negócio dele, entender como as áreas de marketing, vendas, CS se comunicam, né, e como os dados entre elas caminham. Depois disso, a gente faz todo um mapeamento dessa jornada, integra todos esses dados, exporta esses dados para um banco de dados e finaliza essa primeira fase do projeto, já iniciando a segunda, que é com um entregável super completo, que nós chamamos de Growth Panel. Dentro do Growth Panel, que é um conjunto de dashboards, toda a equipe de marketing, vendas e CS consegue consumir esses dados para tomar decisões e entender o que está acontecendo. E aí, a gente também continua o nosso trabalho auxiliando o nosso cliente na fase de consultoria, que é a terceira etapa. E aí, num ciclo quinzenal, mensal, trimestral de atendimento, a gente define os gargalos, monta plano de ação para melhorar esses gargalos, ou seja, buscar as alavancas de crescimento dessa empresa, e segue o trabalho reportando e melhorando os resultados. Então, resumindo, nossa metodologia consiste em três fases: o projeto de BI, o Growth Panel e a consultoria de Growth. Legal, Gui. Vou fazer só um complemento do que você falou, claro. relacionado à visão de ponta a ponta. Muitas vezes a gente está falando com os nossos clientes e essa expressão, uma visão de ponta a ponta, é fundamental para as empresas conseguirem, de fato, entender os seus números e ter uma tomada de decisão eficiente. Então, o que a gente quer dizer com tomada de decisão, com uma visão de ponta a ponta? Muitas vezes, como eu trouxe no começo da minha fala, a visão ela é parcial, ela é fragmentada. Até a geração do lead, quando você olha para plataformas aí de mídias pagas, para os diferentes canais de aquisição, geralmente esse lead passa por um CRM que tem a sua relatoria própria, mas não é uma ferramenta de BI. Exato. E aí você já tem duas ferramentas somado aos controles paralelos. As planilhas da equipe de vendas, as planilhas do financeiro, onde você controla a meta, receita, resultado. Então, só citando, a gente já tem 3 fontes de dados diferentes. Por que eu falei que o CRM não é uma ferramenta de BI? Ele permite a criação de relatórios, gráficos e análise, mas do processo comercial. O CRM é uma técnica de gestão de relacionamento com clientes. Então, ele olha para um processo. Exato.
Quando a gente pega uma ferramenta de BI, Gui, seja um Power BI, um Looker Studio, ClickView, Tableau, que são as mais utilizadas no mercado, a gente tem o poder de verdade para fazer as análises de dados que o nosso negócio precisa para crescer. Então, a visão de ponta a ponta é isso. É você conseguir pegar essas origens distintas e ter elas numa visualização só. O que a gente consegue geralmente com os nossos clientes? Antes do Gui falar um pouquinho mais aí sobre projetos que a gente já atuou. Mais de 50 projetos que já atuamos, né, Gui? O que geralmente a gente consegue fazer? Transformar essa decisão de dados mais eficiente, aumentar a produtividade das equipes, tornar as equipes mais analíticas. Então, alguns clientes já falaram para a gente, pessoal, esse trabalho que eu tenho agora me economizou 1,5 semana de 4 pessoas coletando e planilhando dados. Exatamente. Então, se você vê, 1,5 semana de 4 pessoas é um mês. Então, você tem um mês de uma pessoa. Então, praticamente, você tem uma pessoa na tua equipe que passa o ano só catalogando dados. Se pegar o salário dessa pessoa e multiplicar anualmente, você consegue entender o quanto você tem de custo com essa operação. E lembrando que ela ainda é passível de erro, porque é uma atuação humana, preenchimento manual, exportação de dados, etc. Então, só queria reforçar isso para você que está nos assistindo, sobre o que significa, de fato, a visão de ponta a ponta. Exato. E trazendo um pouco mais de detalhe de que tipo de projeto a gente atua, com qual tipo de cliente a gente trabalha, nós atuamos com todo e qualquer com todo e qualquer segmento que precise vender através de uma captação de leads, captação de cadastros. Majoritariamente, os nossos clientes são da área de tecnologia, principalmente SaaS, né? Que já tem uma equipe ali de inside sales, ou seja, o lead é tracionado através da equipe de marketing, cai para uma equipe de pré-vendas, o qual qualifica esse lead e depois vai para o time comercial de fato realizar a venda. Mas toda empresa que não necessariamente seja de tecnologia, mas tenha um funcionamento de marketing e vendas nessa estrutura, já consegue ter ganhos de tempo, encontrar gargalos com o nosso trabalho, né? Então, o nosso objetivo, além de fomentar uma cultura de dados no Brasil, é de fato fazer com que os nossos clientes encontrem 3 coisas: alavancas para vender melhor, tá? Não necessariamente mais, mas vender melhor. Segundo, economia de tempo para essas áreas, para reduzir tempo em planilha, como o Gil acabou de dar de exemplo, né? E terceiro, encontrar ineficiência operacional. Então, é super comum, às vezes a área de marketing gera um monte de lead, mas é um lead super desqualificado. Se você não tem um BI ajustado e alinhado às métricas do teu negócio, você vai demorar muito tempo para descobrir isso e poderia estar economizando dinheiro aí no ano e impactando todo o teu orçamento, né? Alguns clientes que, dentro desses 3 anos aí de vida que a gente entendeu, que a gente gosta de citar, é a Superlógica, que é o principal software de gerenciamento condominial aqui no Brasil. Recentemente teve vários aportes, etc. E também a VHSys, que é um IRP da região de Curitiba e que também faz parte agora do grupo Stone, em que a gente conseguiu executar toda essa metodologia e encontrar vários gargalos interessantes lá para eles. Toda essa estruturação, né, Gui? Exatamente. Boa. Então, pessoal, eu encerro esse vídeo aqui, trazendo um chamado para vocês. A gente está iniciando uma série de vídeos aqui da gestão em dados. Esperem nos próximos, então, mais conteúdos relacionados tanto à cultura de dados, então, o que é fomentar uma cultura de dados nas empresas e na sociedade, a nossa metodologia de trabalho, que a gente chama de metodologia GD, vai ter um vídeo só sobre isso também. No detalhe. No detalhe, a gente vai trazer vídeos práticos para o pessoal aprender a usar, usar um conector numa fonte de dados, montar um painel básico ali para conseguir ter algumas visualizações em Power BI, Google Data Studio. Exato. E outros conteúdos que a gente vai construir aí. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Compartilha com aquele amigo que tem uma empresa que está buscando crescimento, estruturação de dados. E qualquer dúvida, estamos à disposição, pessoal. Foi um prazer. Obrigadão. Abraço. Tchau, Até mais. Tchau, tchau.